Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou dar sequência à história do terceiro derviche. Então, se você perdeu o começo dessa história, sugiro que você volte aos vídeos anteriores e assista as partes 1 e 2. Todos os vídeos estão disponíveis aqui no canal, numa playlist já em sequência. E se você quiser ser notificada quando tiver vídeo novo, é só você se inscrever. Além disso, se você quiser deixar um comentário, eu sempre gosto muito de saber o que as pessoas estão achando das histórias. Bom, hoje eu não tenho muitos recados a dar, na verdade eu tenho só um. Eu queria pedir a todos para que reforcem as medidas de prevenção, para que sigam as orientações dos órgãos de saúde. Infelizmente, o Brasil chegou à posição de terceiro lugar no número de casos de contaminação por coronavírus no mundo e o número de óbitos tem crescido exponencialmente. Então, faça tudo o que for possível, tudo o que estiver ao seu alcance para se proteger e para proteger as pessoas ao seu redor, principalmente se você tiver alguém por perto que faça parte de algum dos grupos de risco. Então, se você ainda não fez isso, tira um tempo para pesquisar quais são as medidas de precaução que você pode tomar na hora de sair de casa, na hora de voltar, durante o período em que você está fora de casa e, por favor, faça isso por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, meu recado de hoje era só esse. Na semana que vem eu vou voltar a divulgar alguns projetos que estão trabalhando para assessorar pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas por hoje vamos dar sequência às nossas histórias. Depois de contar à anfitriã da casa na qual havia sido recebido sobre o seu encontro com o filho de um mercador de pedras preciosas, prosseguiu o terceiro derviche dizendo: Saiba então, cara madame, que quando terminei de ouvir a história do garoto, eu pensei comigo: por Deus que os astros devem ter se enganado, pois eu sou o rei Agib e jamais faria mal a esse garoto. Mas, como eu não queria assustá-lo, eu disse apenas: Meu amo, tenho uma proposta para te fazer. Veja bem, você vai passar os próximos 40 dias aqui à espera do seu pai. Então, o que eu te proponho é que eu passe com você esses 40 dias, te servindo, te fazendo companhia, e que ao final desse tempo, quando seu pai vier te buscar, eu possa voltar com vocês até o seu reino e de lá partir para o meu reino. Se vocês puderem fazer isso por mim, eu prometo recompensá-los. E o garoto, que ficou muito feliz com a minha proposta, respondeu: Sim, claro, por favor, faça isso. Eu vou adorar ter a sua companhia, porque assim eu vou me sentir menos solitário e eu não vou ficar com medo caso o rei Agib apareça aqui. Eu escolhi mais uma vez não lhe revelar quem eu era, e então nós concordamos em fazer daquela forma que eu havia proposto. Durante o resto do dia, nós conversamos e comemos e bebemos, e quando anoiteceu, o garoto sentiu sono e foi dormir, e dormiu um sono tranquilo de quem não sentia medo de nenhuma ameaça. No dia seguinte, eu acordei mais cedo do que ele, e então esquentei água para que ele pudesse lavar o rosto, preparei o café da manhã, e quando ele acordou, ele ficou muito feliz de ver tudo pronto e disse: Nossa, meu amigo, você foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu estava pensando em como seria triste eu passar os próximos 40 dias aqui sozinho, mas agora que você apareceu, eu me sinto muito feliz e também muito mais seguro. Eu tive uma ótima noite de sono e agora você ainda me prepara um café da manhã desse. Muito obrigada, de verdade. Quando a gente voltar para o meu reino, eu vou pedir para o meu pai te recompensar muito. Eu então agradeci ao garoto e nós passamos o dia jogando e conversando e mais uma vez tivemos um dia muito agradável. Pelos próximos dias, nós entramos numa rotina muito confortável para nós dois e eu o servia com alegria e com o tempo fui me afeiçoando cada vez mais àquele menino. Então, no 39º dia, o garoto me chamou e disse: Meu amigo, finalmente, amanhã é o 40º dia e o meu pai vai vir me buscar e eu estarei a salvo e nós vamos poder voltar para o meu reino e depois você vai poder voltar para o seu e nós vamos ser muito felizes. E eu vou ter uma vida longa e próspera e vou te recompensar por tudo o que você me fez. E eu também fiquei muito feliz, porque durante aquele tempo eu tinha começado a amar aquele garoto como se ele fosse o meu próprio filho.
Então, ele me pediu para que eu preparasse um lanche para ele e disse que estava com muita vontade de comer uma melancia. Ele então se deitou num tapete perto de onde eu estava, na cozinha, e eu comecei a cortar a fruta para ele. Mas, quando eu fui levar um pedaço de melancia para ele, eu estava com a faca na mão e acabei tropeçando no tapete e caí com a faca cravada em seu coração. Quando eu vi o que eu havia feito, eu soltei um grito de puro ódio, de pura tristeza e de muita, muita dor, porque afinal a profecia dos sábios havia se concretizado e eu, o rei Agib, havia matado aquele garoto. Depois de superar o choque pelo que eu havia feito, eu comecei a chorar e chorei o dia todo velando o corpo do garoto. E então passei a noite em claro, em luto por ele, rezando pelo seu espírito. Mas, assim que o dia amanheceu, eu soube que precisava sair dali, pois quando o ancião retornasse para buscar o filho, acompanhado de seus escravos, eles saberiam que eu havia sido o assassino e então iriam me matar. Desse modo, enxuguei minhas lágrimas, subi as escadas, atravessei o alçapão e o fechei cobrindo-o com terra. Depois disso, fui até a praia e me sentei para esperar. E poucas horas depois, vi o navio se aproximando. Então, mais uma vez, eu subi numa árvore e me escondi no meio das folhagens para ver o que iria acontecer. E vi quando o ancião desceu do navio, apressado, doido para poder ver o filho de novo, seguido por seus escravos. E vi quando eles se aproximaram do ponto onde estava o alçapão e ficaram intrigados, pois a terra estava fofa. Vi também quando o ancião desceu as escadas, e então ouvi o seu grito de dor, e soube pouco depois que ele havia desmaiado, pois vi quando os escravos retornaram à superfície trazendo seu corpo desfalecido. Os escravos, então, ficaram ali esperando, se perguntando se o ancião teria morrido, e eu também me perguntava o mesmo do alto da árvore. Mas logo ele acordou e, chorando, recitou um poema que dizia: Sofremos a perda do mais poderoso entre nós, o singular de seu tempo, no qual a beleza se pinta. Eu lhe disse, e antes disso minhas faces falavam, quem dera não tivesse soado a tua hora. Por ti, daria não um parente ou outro filho, mas minha própria vida. Olhos invejosos nunca se apartaram de nós. Como poderei encontrar-te em curto prazo? Eu daria minha vida por ti, meu filho, se acaso aceitassem. Afamado plenilúnio, desprendido e generoso, eis o que sobre ti se propaga desde sempre. Se dissesses sol, o sol se punha, e se dissesses lua, a lua sumia. Ó tu cujos méritos falam por ti, ó tu cujas virtudes contêm a virtude, eu te chorarei por todos os tempos. Não tens equivalente, quem poderia substituir-te? Teu pai agora anseia por ti, e desde que a morte te atingiu, ele não sabe mais o que fazer. Então o ancião suspirou, levantou-se e, sacando a própria espada, cortou o próprio pescoço. Diante daquela cena, os escravos se puseram a gritar e chorar, mas logo que conseguiram se recompor, buscaram o corpo do garoto no abrigo e o levaram para o navio. Depois disso, eles buscaram também o corpo do ancião e colocaram pai e filho lado a lado cobertos por uma rica mortalha. Então, eles partiram para o oceano e logo eu perdi o navio de vista. Depois que o navio partiu, eu desci da árvore e voltei para o abrigo, e passei um mês vivendo ali, chorando em luto pelo garoto. Mas, depois deste tempo, resolvi que era hora de começar uma vida nova. Então, enxuguei minhas lágrimas e voltei à superfície. E comecei a andar pela ilha para ver se encontrava alguma ajuda ou algum sinal de vida humana. E andei por dias, me alimentando de frutas, raízes e ervas, até que cheguei a um rio. E então comecei a subir o rio para ver se encontrava algum lugar onde a água fosse rasa o suficiente para que eu pudesse atravessar. E por dias e dias eu andei à margem do rio até que encontrei um lugar por onde podia passar. Do outro lado do rio, eu continuei a andar e andar, até que certo dia avistei no topo de uma colina algo que parecia uma fogueira, e pensei comigo,
Se há uma fogueira, há alguém que a fez. E então comecei a andar naquela direção. Mas, à medida que eu me aproximava, eu fui percebendo que na verdade não era uma fogueira, mas sim um vistoso palácio de cobre, e fiquei me perguntando: quem será que vive ali? Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazade então disse: Como são espantosas suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Sheriar, curioso para saber o que seria aquele palácio no alto do morro, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.